Estamos aqui para mais um programa do Painel Feminino, programa feito para você, mulher da nossa cidade e também da região. Fiquem aí, daqui a pouco eu volto. Gente, mais um programa do Painel Feminino e hoje eu trouxe mais uma mulher aqui da nossa cidade. É a Nara Santos. Ela é mais uma das empreendedoras da cidade, terapeuta capilar, transista e especialista em cabelos com curvaturas. Eu vou conversar com a Nara sobre a trajetória de trabalho dela. Prazer ter você aqui comigo, Nara. Prazer, Cris. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouco sobre a tua trajetória, Nara. Nara, como que você começou a trançar cabelos? Isso foi mais um aprendizado ancestral que já veio de avós, da sua mãe? Ou você se interessou mais porque queria ter um negócio, ter um trabalho e achou isso um caminho? Eu aprendi a trançar cabelo a partir dos 10 anos de idade. Essa é a lembrança que eu tenho, trançando o cabelo. Não venho de uma família de trancistas, mas de todas as mulheres trançadas. Né? Sou uma família de muitas mulheres negras. Que tinham outras cabeleireiras, assim, outras trancistas. Isso. Elas contratavam serviços de outras mulheres para poder trançar o cabelo delas. Mas a maior parte do tempo, elas estavam trançadas. E como é que você teve essa habilidade, só de olhar elas sendo atendidas por essas profissionais? A minha mãe, ela tinha um costume de chegar do serviço, sentar no sofá e pedir pra gente mexer na cabeça dela, né? Até hoje, se deixar, ela ainda quer que a gente fique lá mexendo na cabeça dela. E como ela usava trança, eu fazia o quê? Aproveitava esse momento, destrançava o cabelo dela enquanto ela dava uma cochilada e ela ia refazendo. Bem no meinho, um lugar onde ela não pudesse ver, mas eu ia lá, destrançava e tentava colocar novamente. E assim eu fui aprendendo. Daí, com 8 anos de idade, eu participei de um concurso que teve no bairro, na época era até do El Chan, e aí eu fui com meus cabelos trançados. E conforme essas tranças iam caindo, eu mesma ia refazendo. Então, foi a partir daí que eu me descobri que eu sabia trançar. Sem contar que eu tinha mania também de pegar toda a rebarba de lençol, essas rebarbas de coxa. E toda a rebarbinha que tinha, eu ia lá e trançava. Você cortava e... Trançava ali mesmo, no sofá, na cama. Era uma forma de praticar. Isso, eu já estava ali trançando. E aí você passou a atender essas mulheres da sua família ou ainda não? Hoje não todas, né? Hoje, que a maioria delas eram as minhas tias, hoje elas já são falecidas, só tem minha mãe, que eu continuo trançando a minha mãe. E as minhas irmãs já não trançam, não usam trança, tem um cabelo diferente do meu, né? Sou filha de Dona Fátima, teve 6 filhos. Nós somos em 4 mulheres e eu sou a única que faz trança e uso trança. As minhas irmãs já não gostaram muito, não foram por esse caminho. E quando pequenas usavam? Não, também não. Também não? Também não. Eu sou a única... Vocês não tinham essa imposição de usar as tranças? Não, nunca tivemos, era bem opcional. Então a tua paixão veio desde menininha para isso? Desde criança. E no começo, Nara, você trabalhou para outras pessoas, até para você pegar prática mesmo, de fato, para depois abrir o seu negócio? Não, a trança, na minha vida, embora a trança ela faz parte da minha trajetória, né, de infância, adolescência e da vida adulta. Hoje a trança, ela é o meu maior carro-chefe dentro do salão. Ah, né? Você faz outros procedimentos? Isso, também, eu faço outros procedimentos. Mas hoje a trança é o meu maior carro-chefe no salão. Eu comecei a colocar as tranças como profissão a partir de 2019, por incrível que pareça. Nos outros salões que eu trabalhei, eu não trabalhei como transista, trabalhei como auxiliar de cabeleireira. Eu sou formada como cabeleireira, sou formada em terapia capilar e sou designer de tranças. E aí você pendeu para esse lado? Isso, eu trouxe, né? A trazer as tranças para dentro do meu ambiente de trabalho de uma forma profissional. Foi num momento de muita descoberta. Foi aquele momento que eu consegui me olhar no espelho, enxergar a mulher que eu tinha me tornado, reconhecer a mulher que eu tinha me tornado e saber que aquilo, além de fazer parte da minha vida,
fazia parte da história de muitas outras mulheres. Eu sempre digo isso, que o cabelo ele traz muita história, né? E quando a gente fala sobre tranças, essa questão da ancestralidade, quando a gente relata sobre mulheres negras, quando a gente fala de área periférica, automaticamente a gente remete, né, a esse trabalho. E no começo eu fiquei com um pouco de receio, porque a trança ela era muito ligada, né? Ela trazia muita lembrança da marginalidade, dessa questão de sempre de ser de área periférica. Então eu ainda fiquei com um pouco ligado a isso. Eu ainda fiquei com um pouco de receio, porque eu estava acostumada em trabalhar em salão de cabelos lisos e loiros. Aqui mesmo, em Cubatão. Aqui mesmo, na cidade de Cubatão. Então eu fiquei com um pouco de receio, mas decidi, né? Fiz um curso e aquele curso me ajudou a destravar. Eu lembro que quando eu cheguei no curso, no centro de São Vicente, a professora falou assim: quem faz o seu cabelo? Eu falei: sou eu mesma. Ela falou assim: você já trabalha com isso? Eu falei: não. Ela falou: então você está perdendo dinheiro. Por que você não está aplicando o que você faz em você? Ela viu um potencial no teu trabalho. Aquilo que eu ainda não estava enxergando. E aí ali eu descobri que tudo que ela estava ensinando para mim e para as outras alunas que estavam ali, eu já sabia fazer. Eu só precisava mesmo de um pontapé, eu precisava entender de onde começava, porque até então era muito aleatório. Eu via algo e tentava reproduzir, mas não tinha técnica. E eu precisava de técnica para saber qual tipo de cabelo, que cabeça eu ia manusear, formato de cabeça, porque tudo isso. Eu ouço muito no salão assim: eu vim aqui para fazer uma trancinha. E às vezes as pessoas acham que é tudo muito rápido, mas por que eu falo assim, que eu sou uma designer de trança? Porque eu crio. Eu olho para você, o formato, isso. Harmonizar até com o rosto da pessoa. Sim, né? Tem todo um visagismo, né? Sim. A gente precisa entender formato de cabeça, a gente precisa saber de onde essa trança vai partir, a quantidade de tranças que cabe naquele cabelo, naquela cabeça. E juntando isso com a terapia capilar, que a minha paixão sempre foi saúde, né? Eu sempre gostei dos cuidados capilares. Não era muito fã da transformação, mas sim da transformação através do cuidado, aquele que promove saúde, aquele que garante de dentro para fora, aquele que garante que você realmente vai ter cabelo na sua cabeça saudável, até a sua velhice. Isso. Saudável, né? Com qualidade o fio. Então, quando eu comecei em 2019 com as tranças, eu também fiz o curso de terapia capilar. E aí eu consegui juntar as tranças à terapia capilar. Porque além de ser era um momento, né? De estar todo mundo recluso por causa da questão da pandemia. Tanto que eu comecei o curso e precisei parar, porque ele era presencial e eu não conseguia ir mais. Tive que passar todo o período da pandemia para voltar ao curso de trança, finalizar e também dar continuidade ao curso de terapia capilar. E quando eu finalizei, eu consegui juntar tanto as tranças como a terapia capilar em um mesmo serviço, né? Visando sempre o quê? O cuidado do couro cabeludo, tipos de fio que eu tô trabalhando com ele, o quanto ele vai aguentar, quanto de peso eu posso colocar, de tração, porque sempre foi o maior questionamento, né? Mulheres que usavam trança e acabavam adquirindo alopécia, ou então aquela história de que a trança... É bem comum isso, né? Acontecer. Muito, muito. E aquela história também, né, de mulheres que usam trança, mas será que lava o cabelo? Pode lavar? Não pode? Que cabelo é esse? Você tem que ter um cuidado para orientar essa cliente, como manter esse cabelo saudável, né? Antes, durante e depois, né? Isso quando mesmo. se tira as tranças, né? Isso mesmo. E lidar com cada tipo, né, de cliente, que são pessoas diferentes. Depois, no pós-pandemia, a gente teve um boom, uma descoberta muito grande dos seus cabelos naturais. Sim, até foi porque... um divisor, né? Isso. Eu acho que isso trouxe muita liberdade, sabe, Cris? Isso trouxe liberdade para as pessoas. Muitos não conheciam seus próprios cabelos. Não tinham alisavam desde pequenas, Desde pequena. né? Eu fui uma delas. Não né? não conhece o seu fio. Ou eu estava alisada ou eu estava trançada. E a trança, hoje ela é sinônimo de embelezamento, hoje ela é usada por alguns como poder, empoderamento, é usada também como uma forma de reivindicação, né? Eu tenho até algumas blusas que eu uso lá no salão, que elas falam que o nosso cabelo é um ato político.
né, dessa De redescoberta, resistência, né? essa questão de você poder usar seus cabelos naturais, não trazer essa preocupação se tem frizz ou se não tem, qual é o tipo Essa da sua ditadura curvatura. até do cacho perfeito, né? Entender que nós não temos o mesmo rosto, não temos o mesmo tipo de cabelo e tá tudo bem. Então a gente vai descobrindo o que é aquilo que pode melhorar, aquilo que pode facilitar o seu dia a dia. E a trança também ela foi vista, né, durante muito tempo como forma de proteção. Né, proteção para os fios, ela ainda é uma forma de proteção, mas a trança, ela principalmente, durante muito tempo, ela foi usada para esconder os fios. Isso é muito difícil a gente ouvir alguém falar sobre isso. E eu lido com crianças e mulheres, eu tenho clientes de até 80 anos. A faixa etária é enorme, Sim, né? é bem extensa. Você falar para uma jovem de 20 anos que ela vai usar uma trança hoje e daqui a 2 meses ela retira e mantém o cabelo dela natural. Ela está muito bem. Agora fala isso para uma mulher de 50 anos, que ela precisa parar de usar trança. A forma que ela ouve isso não é a mesma forma de uma jovem de 20 anos. Porque ela ouviu toda a vida dela de que o cabelo dela era feio e ele precisava estar escondido. O tempo todo ele deveria estar daquela forma, para ela ser aceita, né? Para ela se sentir bem. Então a gente ficou presa a 2 padrões, ou você tá lisa ou você tá trançada, porque um dos dois iria esconder o seu cabelo. E as tranças, você me corrija, mas eu acho que eu estou certa, ela ajuda muito no período de transição, né? Quando a pessoa quer deixar de usar química no cabelo, é uma forma dela conhecer o seu cabelo e se adaptando à nova realidade do cabelo crespo, natural, né? Sim. É bem comum, não é? Sim, sim. A trança ela ajuda bastante nesse período de transição, até como proteção. Porque se você está ali com o cabelo trançado, ele está envolto em outra fibra, você não vê o que está acontecendo. Então você passa por esse processo de transição com muito mais leveza, porque você não vai ter aquelas 2 texturas que é horrível. De raiz. Eu já passei por transição, não quero passar nunca mais. Eu passei pela transição trançada, então eu passei mais tranquila. É só mesmo ter de tesoura ou você aguentar firme mesmo aquilo. A baixa estima da gente vai lá embaixo. Eu sou testemunha disso, tanto que eu não aguentei, eu cortei. Eu preferi cortar e esperar meu cabelo crescer naturalmente. Eu não pretendo fazer mais. Eu já uso meu cabelo natural há muito tempo e pretendo continuar assim. Mas é uma escolha de cada um, né? Sim. É verdade? Nem todas as que passam por transição optam pela trança, sim. Né? Optam realmente pelo corte, fazem o tratamento. Eu escuto muito perguntando se tem algo que possa fazer no período da transição para que tenha um crescimento maior. E é aquilo que você falou, ou é o T de tesoura, ou você espera com muita paciência. Muita paciência. Né? Muita paciência. E a melhor não, né? Mas as pessoas acham que o fato de trançar vai fazer o cabelo crescer. Se você não souber como usar e o prazo que ele fica na sua cabeça, a possibilidade de ficar careca, ela aumenta. É porque não é simplesmente trançar e deixar, né? Durante meses, não é isso? Sim, não é isso. Tem todo um protocolo para cada método de trança, tem um tempo para ficar na cabeça. Higienização com frequência, da mesma forma que a gente trata um cabelo natural, que a gente higieniza um couro cabeludo com cabelo natural, precisa ser higienizado com trança. A única coisa que nós abrimos mão no momento da trança é que acorda de manhã, não precisa finalizar cabelo, não precisa secar frio, cabelo, né? Não precisa molhar. Não precisa estar molhando com tanta frequência, dando aquela baixadinha, porque você não vai ter frizz. Não precisa fazer o uso de hidratantes, de condicionador, de creme de pentear. A única coisa que precisa focar é na higienização do couro cabeludo. Isso, com shampoo neutro, nada de antirresíduo, nada de escova, nada que possa agredir o couro cabeludo. Porque a gente precisa lembrar e enfatizar isso. Crescimento capilar, ele acontece de dentro para fora. Né? Eu brinco com as minhas clientes, eu falo assim, que se trança fizesse crescer cabelo por causa da atração, nós andaríamos com pedras amarradas na ponta do cabelo, puxando para baixo, para ver se cresceria. Não faz crescer cabelo, é saúde. Nós precisamos ter saúde interna para ter um crescimento capilar. É muito importante você deixar isso bem claro, né? Para as mulheres não acharem que isso vai ser uma milagre, não é milagre. Nara, e qual é o comprimento mínimo que uma pessoa tem que ter para fazer qualquer tipo de trança? Pelo menos a mais simples.
Que deve ser uma dúvida que as mulheres têm, né? Sim, para que você não tenha tanta dor, outra coisa também, a trança, ela não tem que te deixar dolorida. E dizem que dói muito. Ela não pode. Ah. Se você está sentindo dor, é porque ou você tem inflamação no seu couro cabeludo, ou está tracionado demais. E é errado. É errado. Essa tração, ela pode trazer, além de bolhas no couro cabeludo, pode dar febre, íngua no pescoço, íngua atrás da orelha. Nossa, é bem sério. É bem sério, né? E isso pode evoluir e a partir dali criar alguns pluridos e através desse plurido, se não for tratado por causa tá abafada ali na trança, isso se tornar uma dermatite, até causas muito mais graves de você perder uma mecha inteira de trança porque aquela região está inflamada. Então, o mínimo que a gente precisa ter para poder fazer uma trança legal, sem que seja dolorido e desconfortável, no mínimo de 4 a 5 dedos. Sabe? Esse tamanho é um tamanho legal para iniciar uma nagô, para fazer uma trança solta. Então aí a gente já tem um pouquinho mais de segurança e um pouco menos indolor. Então tudo isso na sua anamnese você já consegue verificar se o cabelo da pessoa vai aguentar, se tem o comprimento correto, o que fica melhor, o que não fica. Sim, eu faço toda uma ficha de anamnese. Todo atendimento que eu faço, desde uma simples escova até uma trança de 8 horas, eu vou lá e faço toda uma ficha de anamnese, até para que eu consiga fazer para aquele cliente o tratamento ideal. Não, você vai chegar lá no meu espaço e você não vai ter o mesmo tratamento que a outra cliente teve. Eu vou analisar o seu cabelo, saber o que ele precisa. Individualizado. Totalmente individualizado e bem humanizado, né? Eu comecei a fazer cabelo por causa da minha dor. Então, hoje, eu atendo pessoas na tentativa de também sanar essa dor capilar. Né, de cuidar de uma forma que ela se sinta livre, que ela consiga cuidar desse cabelo em casa e que seja prazeroso ter um cabelo na cabeça. Não precisa ser torturante, não precisa ser algo que a gente olha no espelho e fala, ai, não gostei, ai, não tô bem. Ai. Até porque é um procedimento demorado, né, Nara? Sim. Qual o mínimo de tempo que você leva para fazer uma trança simples? Uma trança simples, ela varia entre 1 hora e meia. Eu estou falando aí de uma nagô, dependendo do tipo de cabelo e do modelo de trança, até 12 horas. Já passei 14 horas trançando, só parando para almoçar direto. Parei um pouquinho, comi alguma coisa, vai ao banheiro, uma garrafinha de água do lado e vamos embora. Durante umas 14 horas aí, é bem demorado, né? Sem parar. E você trabalha sozinha? Porque deve ser difícil você não ter ninguém. Você tem alguém que te ajuda nesse procedimento? Hoje eu tenho uma auxiliar, a Nayane, ela também é transista, né? Então, tanto ela atua trabalhando em cabelos, né, trançando cabelos, como ela também me auxilia em caso de cabelos mais longos, mais demorados. Então, aí, num cabelo que a gente levaria 8 horas, hoje a gente consegue fazer em 6, hoje a gente consegue fazer em 5, porque estamos em 2, né? Mas há casos também dela tá fazendo uma cabeça e eu tá fazendo outra. Então, são 8 horas minhas e 8 horas dela ali só em uma cabeça. Então, o teu atendimento realmente tem que ser agendado, não tem como a cliente chegar, sentar na sua cadeira e ser atendida assim, vou ali fazer uma trança na Nara. Ela precisa antes conversar com você, até para você ter esse bate-papo com ela e depois iniciar o trabalho. Isso mesmo, porque dentro desse período eu não consigo atender o WhatsApp, eu não consigo atender eu consigo até falar com quem chega lá presencialmente. Você está totalmente focada naquele trabalho. Sim, para poder agilizar o trabalho. Há todo um passo a passo, né? Nós temos uma separação de mechas, nós temos que separar quadradinhos por quadradinhos. Tem toda uma preparação. Então tem toda uma preparação para a gente poder entregar um cabelo. Bom, Nara, a gente vai para um breve intervalo e a gente já vai voltar a conversar, dar continuidade na nossa conversa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. De volta para o segundo bloco do painel feminino. Antes eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Vocês podem acessar toda a nossa programação no nosso canal no YouTube e também pelo canal 11 da Claro.
Todos os programas da TV estão lá. Garanto que vocês vão gostar da nossa programação. É tudo feito com muito carinho para vocês. Vamos continuar conversando com a Nara aqui. Nara, hoje em dia, a tua profissão ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho. O que você acha disso? Você acha que isso ajudou, contribuiu para a autoestima da profissão de vocês? Cris, sobre a regularização, para a gente isso é uma vitória, né? Porque a trança ela foi sempre considerada como algo só ancestral, embora ela tenha começado assim, né? Muitos lugares ainda se trançam na porta de casa sentado. Sim. Mas a regularização ela traz mais valorização para o nosso trabalho. Como eu falei, nós passamos às vezes mais de 8 horas trançando. Né, mais de 8 horas trançando. E quando nós vamos precificar o nosso trabalho, muitas vezes ele não é reconhecido pelo fato de não ter uma faculdade para ser trancista, pelo fato de não ter um curso técnico para ser trancista. Geralmente a trancista, ela nasce trancista. A que aprende ao longo do tempo, você vai perceber que ela tem um pouco mais de dificuldade de desenvolver. Mas aquela que nasce trancista, ela consegue te entregar muitos desenhos, muitos modelos de trança, sem levar tanto tempo, sem que ela tenha tanta dificuldade. Então, olhando para a questão financeira, olhando também para a valorização, essa formalização, ela trouxe para a gente mais visibilidade, traz também mais segurança, porque quando você vai lá formalizar o seu empreendimento, antes não tinha como trancista. Não existia. Vocês tinham que colocar cabeleireiro. Cabeleireiro ou barbeiro. Como MEI, no caso, né? Isso. Vocês não tinham uma definição isso clara, mesmo, né? Ainda não tinha uma definição. Então, hoje não. Hoje está caminhando, ainda também não está, né? Não, você entra lá na formalização do MEI, ainda não aparece, mas é algo que está caminhando. Já tivemos um avanço, um bom avanço, que é formalizar isso e entender que isso é trabalho. Trançar é trabalho. Uma boa parte de mulheres hoje negras, dentro de periferia, fora de periferias, que tem salões especialistas em tranças. Lembrando que nem toda trancista também é cabeleireira. Sim. Tem trancistas que são coisas distintas. Isso, elas são trancistas, elas só fazem apenas tranças, mas não atuam como cabeleireira. Não vai ter esse olhar clínico, né? Não vai ter essa definição de cuidado, porque elas atuam somente com trança. E essa questão de você ter hoje um espaço, conseguir formalizar esse espaço, conseguir trazer mais credibilidade para o seu trabalho, né? E tudo isso vem através dessa formalização. Você levou quanto tempo, Nara, para abrir o seu espaço, o seu estúdio de trança? Eu iniciei essa trajetória como cabeleireira há 10 anos atrás, aproximadamente há 10 anos. Passei 2 anos trabalhando como auxiliar em salão e aí eu comecei a atender dentro da minha casa. Como a maioria das mulheres. Isso, comecei a atender dentro da minha casa, na área dos fundos. Ali eu também fazia atendimento residencial, ia fazer progressiva na casa das clientes. Aí, como eu disse, em 2019, quando eu comecei a atuar como trancista, eu já tinha um espaço que ficava localizado na área da casa da minha mãe. Aí saiu dos fundos e foi para frente, né? Eu saí dos fundos da minha casa e fui para a área da frente da casa da minha mãe. E fui buscando mais conhecimento, consegui captar mais clientes, trazer mais clientes para dentro do meu espaço. Hoje eu tenho o meu espaço, né? Aí você se sentiu segura para abrir um espaço? Para poder ter o meu espaço. Hoje eu tenho o meu espaço, tenho uma quantidade de clientes boas, né? Aqui dentro da cidade de Cubatão, consigo atender pessoas de outras cidades, vêm buscar o meu trabalho. Também vou para outras cidades, não para trabalhar, mas para palestrar, para ajudar em cursos, para poder dar aula em outros lugares. Ah, você então, também? Eu também dou aula de trança. Você também consegue ensinar para as outras mulheres essa profissão? Consigo. Quando eu atuava como cabeleireira, eu via muito potencial, principalmente nessa questão do cuidado capilar, né? Como eu falei, sempre gostei muito do cuidado capilar. E eu acredito muito na potência do conhecimento. Né? Quando você adquire conhecimento sobre aquilo que você faz, você tem muito mais segurança. Sim. E a garantia de que aquilo vai dar certo.
E quando eu comecei a atuar como transista, eu também enxerguei a possibilidade de transformação. Só que não só a transformação através do embelezamento, mas a transformação através de faturamento. De você conseguir ter faturamento, de você conseguir investir no seu empreendimento, fazer com que ele cresça através das tranças. Então eu olhei para isso assim, a possibilidade de ensinar outras mulheres que ou não tenham profissão ou ainda não desenvolveram essa habilidade a começar a ganhar o seu próprio dinheiro. E a Nara, gente, ela é embaixadora da Empreenda Pretas. Então, Nara, já que você tocou nesse assunto, eu queria que você nos contasse o que é a Empreenda Pretas. O Empreenda Pretas é um grupo de mulheres pretas, né? Um coletivo. Um coletivo de mulheres pretas. Ele foi iniciado, né? A nossa CEO é a Lu, né? A Luciene, lá de Santos. E através da Luciene, ela juntou mulheres, tanto que ela já conhecia, como mulheres como eu, que ela ainda não conhecia, mas que uma foi captando a outra. Olha, a gente está fazendo um movimento, não é um movimento com bandeira, nada ligado à bandeira, nada ligado à política, nada disso. É um movimento para que mulheres pretas, empreendedoras pretas, elas possam fazer network, elas possam ter conhecimento que elas não têm, como formalizar o meu empreendimento. É muito importante e é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Muitas. Que garantia eu tenho? Como cuidar do meu dinheiro? Porque dentro dessas embaixadoras, tem eu que sou transista, mas ali nós vamos ter psicóloga. Ali dentro, junto com essas embaixadoras, tem pessoas que cuidam de contabilidade. Nós temos ali também quem cuida da parte de notas fiscais, a reconhecimento de empresa, formalização de MEI, negociações de dívidas, pessoas que fazem organização de ambiente, organização de tempo. Então, assim, tem uma gama de mulheres que representam o Empreendas Pretas, e o grande motivo do Empreendas Pretas é também trazer mulheres para esse movimento, para que essas mulheres consigam não só apenas formalizar, né, mas para que elas consigam crescer dentro dos seus empreendimentos e serem reconhecidas. Porque para uma mulher empreender já é difícil. Para uma mulher preta pode ser mais ainda. Então vocês ajudam essa mulher a enxergar o potencial delas e para que ela possa se desenvolver? Isso mesmo, através de networks, né? Através dessa busca de conhecimento, apresentando para outras pessoas, levando para outros lugares. Que ela não tenha medo, vergonha de aparecer, né? A gente costuma dizer que o nosso ambiente é um ambiente seguro. E é justamente sobre isso. Sobre ter medo de aparecer em público, ter medo de como falar, qual é o ambiente que eu estou, quem são as pessoas que vão me ouvir, como elas vão me ouvir, e nada com vitimismo. Ninguém está ali para se apresentar como mais uma vítima da sociedade, porque essa história, Cris, todo mundo já conhece. Quando a gente fala, só vai ser mais uma. Isso, quando a gente fala da dificuldade de uma mulher preta em empreender no Brasil, e principalmente quando se trata de uma mulher solteira, né, que quando nós estamos captando, essa é a maioria dos casos. São mulheres que elas são chefes de família. Então, ela tem que trabalhar para cuidar do filho, para pagar um aluguel, para poder gerir toda uma casa. Então, é uma responsabilidade que ela tem sozinha. Então, através do Empreendas Pretas, desse programa, tá até para acontecer algumas mudanças, logo, logo vai ser anunciado. Mas, através desse programa, é para que outras mulheres consigam se desenvolver e, principalmente, se sentirem seguras, saber que existe um canal onde nós podemos sentar, onde nós podemos conversar sobre empreendimentos, onde a gente pode conversar sobre filhos, onde a gente pode falar sobre preconceito e não vai ser taxada como vítima, como, você não foi porque você não quis, porque a oportunidade estava aí, mas a gente sabe que a oportunidade dela realmente não é para todos. Não é a mesma, né? Não. E como é que você chegou no grupo? Eu cheguei no grupo através de uma cliente, né, até a Márcia Cirilo. Eu já entrevistei a Márcia. Isso, eu estava atendendo a Márcia. Uma ótima profissional. E a Márcia comentou comigo sobre esse grupo, falou assim, Nara, eu vou dar vou pedir para colocarem você lá no grupo. Hoje o Empreendas Pretas, ele funciona como um grupo de WhatsApp. E através dali, todas fazem divulgação dos seus trabalhos, quando tem algum evento presencial, quando tem alguma reunião online, quando tem algum
alguma palestra online, então tudo vai para esse grupo no WhatsApp. E a Márcia falou para mim sobre o Empreendas Pretas, e aí eu entrei lá no grupo, foi onde eu conheci a Lu, conheci o restante da mulherada do Empreendas Pretas, e o ano retrasado a Lu pediu, né, chamou algumas dessas mulheres para ser para ser embaixadora do Empreendas, e eu fui chamada para ser uma delas. Então você é uma porta-voz do trabalho do grupo. Isso mesmo. Essa é a sua função dentro do grupo. Isso. E você tem ideia, Nara, de quantas mulheres existem no grupo? Elas estão só daqui da Baixada? Como é? Não, nós temos mulheres de São Paulo. Ah, é um grupo grande. Nós temos mulheres da Bahia. Nós temos mulheres, temos 2 de São Paulo e uma da Bahia. Hoje, atualmente, 2 de São Paulo e uma da Bahia. Então, acho que nós estamos em torno de umas 12 embaixadoras, aproximadamente isso. Mas a grande maioria daqui da Baixada Santista, entre Cubatão, Santos e São Vicente. E aqui, particularmente aqui em Cubatão, você já conseguiu levar outras mulheres para o grupo? Sim. Já consegui fazer reuniões dentro do meu espaço, chamando mulheres daqui de Cubatão para aprender sobre empreendedorismo. Trouxe outras profissionais para falar de precificação, por exemplo. Que é uma coisa muito difícil. É muito importante. Para a gente... Para quem trabalha por conta, a precificação é um item super importante e muito difícil. Para quem não tem experiência, né, no começo. E dentro do empreendedorismo, nós temos que aprender a valorizar. Quando a gente ouve a palavra preço, a gente só lembra de valor monetário, né? Só lembra de dinheiro. Mas o que nós temos que aprender a valorizar. Porque senão, todas as vezes que o seu trabalho ele levar pouco tempo, você vai achar que ele vale pouco também. Tem essa falsa impressão de que ele vale pouco. Então, a gente aprende também a como precificar, qual é a demanda, entender que tudo gera custo, tudo precisa ser pago para que a gente... O seu tempo é valioso. Para que a gente consiga ter retorno. Né? O teu tempo é muito valioso. Então, você tem que aprender a lidar com isso, né? Entendi. E o grupo é formado só por mulheres pretas? Só por mulheres pretas ou afrodescendentes. Nem todas elas são retintas. Porque não significa. Eu sou uma mulher negra. Sim. Né? Sim. As pessoas têm às vezes essa ideia de que uma mulher preta é só uma negra retinta. Isso não é verdade. Não. Nós temos essa gama aí de afrodescendência. A gente tem miscigenação no Brasil, né? Sim. Eu tenho uma filha de 16 anos e a minha filha é branquinha, alta e dos cabelos crespos e loiro. E aí, quando eu entrei no mundo das tranças, eu ficava... E tinha muito esse negócio de eu não faço trança em branco, eu não faço trança em lisa. Isso existe ainda? Ainda tem. Eu conheço cabeleireiras, não aqui na Baixada eu não conheço, mas eu conheço cabeleireiras em São Paulo, que elas não fazem trança em mulheres brancas, de pele branca. Elas não fazem tranças em mulheres de cabelo liso. Como é que eles falam? Que é uma apropriação? Uma apropriação. Mas a apropriação, ela só acontece a partir do momento que aquilo se torna uma zombaria. A partir do momento que você tira proveito disso, de que você não... Isso. Aí sim é uma apropriação. Aí, se você olhar para essa questão de apropriação, a minha filha é branca. E como eu não vou permitir que ela seja trançada pelo fato dela ter uma pele branca, sendo que ela tem cabelos crespos e ela é filha de uma negra, ela é neta de uma negra, ela é bisneta de um negro que foi até escravo. E como que eu não vou permitir que minha filha use tranças? Isso fez parte da minha vida o tempo inteiro. Né? Então não vai muito além de ter cor de pele preta, é muito se tu é retinto, mais do que isso, se é clarinho, se não é, muito mais do que isso. Mais que isso. Bom, Nara, eu queria, o programa está acabando, é curtinho, eu queria que você deixasse o teu contato, um chamamento para essas mulheres conhecerem o grupo também. Pode ficar à vontade. Eu sou Nara Santos, sou embaixadora do Empreenda Pretas. Nós temos um grupo no WhatsApp, quem tiver interesse pode me achar lá no Instagram. Meu Instagram está escrito naratranca _transformações capilar, e vocês podem me achar lá, me chamar no direct, que através do Instagram vocês vão conseguir meu WhatsApp. Por lá eu consigo colocar vocês dentro desse canal aí, dentro desse grupo do WhatsApp do Empreendas Pretas.
Meu Instagram tem bastante conteúdo, atuo aqui na cidade de Cubatão, no Bolsão 9. Todas vocês são muito bem-vindas para poder conhecer o meu trabalho, conhecer o trabalho do Empreendas Pretas, que vai ajudar muito na sua trajetória de empreendedora. Foi ótimo conversar com você. A gente recebeu uma aula aqui de empoderamento mesmo feminino e como isso pode ser usado a nosso favor. Semana que vem a gente tem mais um programa, um painel feminino.